Você acorda pendurado no teto. Uma caixa de fitas VHS estão à sua frente. Você pega uma fita, com sua mão tremendo levemente, e o título te lembra de uma memória distante. De repente você ouve uma voz estranha. Toque as fitas. Descubra como chegou aqui. Tudo está ligado. E é assim que começa, e também a premissa base, do jogo Unsorted VHS, ou VHS não organizados. Um jogo bastante interessante, onde temos que descobrir como a gente veio parar nesse lugar, vendo fitas e seguindo os passos das pessoas nela. Eu só tenho que dizer que as coisas vão ficar bem esquisitas. Então já deixa seu like e vamos lá conferir esse jogo. E tudo começa olhando para uma televisão sem sinal. Na sua frente várias fitas VHS, você pega uma e você pode inspecionar. Por exemplo, a primeira tem um título de Mountain View Primary School, ou seja, escola primária de Mountain View. Então, sem muito o que fazer, você coloca a fita e você está jogado dentro de uma escola escura com um longo corredor. O alarme toca e você é livre para explorar livremente o ambiente que a fita se passa. Parece ser apenas um longo corredor onde você vai andando e nada parece interagível ou chamar atenção, até você encontrar uma nota em um armário. E uma nota que diz o seguinte: Alice, você quer ir brincar nas cabanas depois da escola de novo? É muito divertido. Eu acabei de perceber que você não some para as cabanas que já estão abertas. Isso vai mudar o jogo de pega-pega para sempre. Estranho. A princípio não parece fazer muito sentido. Nós ouvimos falar de cabanas e sumir para cabanas que já estão abertas e pega-pega e enfim, essas coisas ainda parecem irrelevantes pra gente. Percebendo isso, a gente ejeta a fita e vamos lá para a segunda, chamada de O Observatório. Nossa fita começa em frente a uma casa, aparentemente bem antiga e completamente barricada por tábuas e trancada também. Nós olhamos em volta para tentar descobrir alguma coisa a respeito, mas não parece ter nada além de uma floresta, com algumas árvores já desmatadas, e essa casa que está trancada. Indo até os fundos tem uma espécie de porão, mas ele está trancado com um cadeado. E como nós não temos a chave, aparentemente não tem mais nada para fazer aqui por enquanto. Percebendo isso, a gente ejeta a fita e vamos dar uma olhada na terceira fita, intitulada de Anomalia das Cabanas. Resumo dos investidores. Diferente das outras fitas, essa você não joga, você apenas assiste, e ela começa basicamente como uma apresentação de negócios. Ela fala sobre uma tal de Sceptre Foundation, que me lembra algumas coisas, mas nada conclusivo agora. Ela fala que você não pode reproduzir ou distribuir esse material, então ela nos mostra várias cabanas, uma do lado da outra, e um texto que diz: a natureza da anomalia, teleporte, viagem instantânea entre duas localizações, sem cruzar o espaço entre eles. Então nós vemos na fita, me parece ser uma pessoa entrando em uma das cabanas, fechando a porta e saindo de outra completamente diferente. Então corta de novo e outro texto aparece na tela: a localização não marcada, uma variação da anomalia da cabana. Uma das 6 cabanas parece estar desaparecida. Não se sabe como entrar nela, já que nenhuma delas se teleporta para lá. Houve um relato de entrar no local, mas a fonte não é inteiramente confiável. Nós podemos ver os pilares, basicamente a base de uma cabana, mas a estrutura em si está desaparecida. Então mais texto que diz: o símbolo. Um símbolo traçado no centro das cabanas. O material é extraterrestre. Uma parte do símbolo parece apontar para a localização não marcada. E aqui nós podemos ver, basicamente, um símbolo que à primeira vista é um pouco difícil de entender. Mas fica com isso aí na memória que já a gente volta para lá. A fita basicamente é concluída e com isso a gente tira ela e pega a quarta fita, chamada de Sala de Segurança. A gente começa em uma floresta bem similar à floresta onde fica aquela casa. Nós vemos que essa área que a gente está é marcada por uma grade
e tem basicamente uma construção da Fundação Septre. Então parece que o nosso trabalho é vigiar. Nós entramos e temos um computador com uma mensagem grande de insira um disco. Nós também encontramos uma foto que aponta para a fita número 2, que é aquela casa chamada de O Observador. E bom, como tá apontando para lá, talvez seja uma boa a gente voltar lá depois. Mas por enquanto, a gente olha em volta e eita, tem uma pessoa morta. E não só isso, ela já estava aí no momento que a gente entrou nessa cabana, mas a gente não percebeu. E pior ainda, isso aqui acontece. Você percebeu? Tinha uma criatura gigantesca ali na porta, olhando pra gente. Mas ela rapidamente some e só sobra a gente com o cu na mão e o disco na outra. Então, a gente bota o disco. Ele basicamente dá uma mensagem sobre um anexo que está no status de trancado. A gente precisa de um código de acesso para recuperar a chave para destrancar. Então, por enquanto, parece que a gente está travado. Olhando para a foto novamente e decorando onde fica o local, a gente ejeta e antes de ir para a quinta fita, a gente volta para a segunda. E agora que a gente sabe onde procurar, a gente se posiciona e acaba encontrando uma pedra com uma chave em cima, exatamente no local que estava marcado. Uma chave que nós já sabemos para que será usada. Nós vamos até o fundo da casa, até a porta do porão, e então nós entramos. Onde assim que a gente entra, isso aqui acontece. Jumpscarezinho de leve, mas basicamente serve para mostrar que nós não estamos sozinhos aqui. Tem algo de errado também. Nós vamos até o fim do corredor, pegamos uma lanterna e somos obrigados a ir até o local que aquela sombra foi correndo. Sons assustadores tocam enquanto a gente se aproxima de uma sala que parece ser um servidor. Nós podemos ver um buraco na parede, possivelmente para onde a criatura fugiu. E bom, no monitor nós vemos a seguinte mensagem: de Alfred Rafael para George Booker. Jorge, estou te enviando isso do Observador, na esperança de que ele não me encontre aqui. Coloque a anomalia da cabana em lockdown completo. Ora, se eu fosse você, eu desligaria o sonar de pulso. O código de acesso de segurança é 4142. Eu sei que isso está vindo do nada, e eu não sou autorizado para falar sobre isso, mas você tem que confiar em mim. Eu tentarei chegar até você. E bom, vendo isso, nós temos o código que a gente precisa, 4142. Então a gente ejeta a fita, pega a quarta e volta para a sala de segurança. A gente coloca o disco e dessa vez a gente tem a senha. E com isso a gente reverteu o lockdown do objeto 10.001. E bom, agora com isso estancado, a gente pega a quinta fita que tem sangue nela. O nome dela é a anomalia da cabana e nós colocamos. Nós estamos em uma área totalmente escura, com uma porta destruída e luzes vindo do interior. Ao entrar, nós vemos cartazes e a logo na parede da Fundação Spectre. Parece ser uma espécie de SCP desse universo, no sentido deles detectarem essas anomalias e capturarem elas. E a gente começa a explorar. A porta que a gente interage meio que tá trancada, então voltando, isso aqui acontece. É só um jumpscarezinho, a gente pega uma chave, volta o caminho inteiro e dessa vez a gente consegue abrir e entrar em uma sala. E lá dentro nós temos o que parece ser um painel de controle, uma lousa com várias pesquisas e aquele símbolo que a gente já viu antes. Nós puxamos uma alavanca para ligar a energia e somos apresentados à anomalia da cabana. Uma nota em cima da mesa chama a atenção e pegando ela, nós temos esse texto. A maior parte dos financiadores simplesmente não está interessado no local não marcado. E se eu estou sendo completamente honesto, ele pode nem mesmo existir. Nossa melhor opção agora é tentar mover uma das cabanas. Poderia ser uma forma revolucionária de transporte. Eu montarei uma equipe terça-feira. Tá, então aparentemente eles estavam testando as cabanas como uma forma de teleporte, que seria uma anomalia extremamente útil de se descobrir e dominar. Porém, o local não marcado chama a nossa atenção. Enquanto os pesquisadores parecem ignorar,
Nós sabemos que tem algo errado pelo estado que esse lugar estava quando a gente chegou. E bom, saindo daqui, pegando um elevador, nós seguimos até chegar em outro anúncio e nós temos esse texto. Por favor, tome cuidado com as diretrizes quando trabalhar com a anomalia das cabanas. Em nenhuma circunstância deixe objetos dentro da cabana. Isso pode causar ferimentos fatais quando teleportar. Feche a porta quando sair. Isso é para manter o interior das cabanas. Falha em fazer isso pode danificar a integridade da anomalia. Empregados devem fazer uma pesquisa de teleportação. Empregados devem realizar a pesquisa de teleporte apenas um por vez. Veja a diretriz número 1. Falha em seguir as diretrizes, resultará em demissão. Ok, então isso parece levar bem a sério, mas não parece ter ninguém aqui para reforçar essas regras. E finalmente cá estamos, frente a frente com as cabanas, a anomalia de teleporte tão falada. E bom, vamos voltar um pouco e falar um pouco sobre aquilo que nós já vimos antes. Aparentemente, quando nós voltamos para a escola e vimos aquela nota, pareciam ser duas garotas falando sobre brincar de pega-pega e tudo mais. Uma delas disse que se você deixar a porta da cabana aberta, você não se teleporta para ela. E também, quando a gente pega o manuscrito daquele símbolo que a gente viu na fita número 3, a gente pode ver que as cabanas elas meio que têm conexões entre si. A primeira tem com a segunda com a terceira e a quinta parece ter com a sexta. Mas se você tenta fazer isso, você simplesmente é voltado para a primeira. Porém, aqui vem a sacada. E se nós formos abrindo as portas da cabana de uma por uma, e então quando chega na quinta cabana, nós entramos e isso aqui acontece. A cena corta e nós agora estamos em um lugar completamente desconhecido, parece ser hostil, e mais à frente nós vemos a sexta cabana, em um local completamente alienígena. Nós vamos andando até que nós pisamos no armário. E então, a cena corta mais uma vez e nós estamos ainda em um local desconhecido, mas parece ter a mesma estrutura da Fundação Spectre. Nós caminhamos e caminhamos até que nós vemos isso. Os conteúdos dessas fitas são bem familiares. Eles te lembram de um lugar parecido com esse, mas como você espera retornar? Você as observa de novo e de novo, e a fricção entre a fita e o toca-fitas estraga o plástico. Elas vão se desgastando e eventualmente quebram. Tudo que sobrou são memórias distantes. E assim o jogo acaba. E que porra foi essa, você deve estar se perguntando. Então, vamos lá. A gente se teleporta pra fora. Quando nós saímos da quinta cabana, nós estamos em um outro lugar. Um lugar bem alienígena. E aparentemente era isso mesmo. O local que nós fomos parar parece ser fora da nossa dimensão e faz parte de aparentemente algum experimento alienígena. E basicamente, nós somos pegues por esse experimento, colocados nessa espécie de prisão onde nós fomos suspensos pelo teto, com vários cabos e coisas que aparentemente
é o que nos conecta com as fitas e nos faz poder se mover dentro delas. E tudo nós podemos fazer é relembrar como nós chegamos ali, de novo e de novo e de novo, até que eventualmente nós vamos enlouquecendo, já que as fitas começam a quebrar. Isso nos faz perguntar também o que aconteceu com aquelas pessoas que vieram antes da gente. Por exemplo, as crianças que brincaram com as cabanas, e possivelmente foi o sumiço delas que fez as cabanas serem descobertas, e também o resto da fundação, já que nós não vemos mais ninguém durante a nossa estadia ali. E bom, esse foi Unsorted VHS, um jogo bem interessante, que nos ensina basicamente não mexer com o que tá quieto, e que às vezes certas coisas são melhores você não descobrir, principalmente quando você está falando de horror cósmico. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo para me ajudar e comentar aí embaixo que outros jogos você quer que eu traga aqui pro canal, já que a gente tá nessa nova fase e eu tô gostando bastante, tanto dos jogos que eu ando trazendo, quanto da recepção do público. Eu estou bastante contente com o apoio que vocês estão deixando nos comentários. Então, novamente, muito obrigado pelo apoio e a gente vai se ver no próximo vídeo. Então, novamente, muito obrigado e até a próxima. Falou!